E o técnico Eduardo Cudê subiu 8 jogadores nesses últimos dias para treinar com o time principal. E no vídeo de hoje eu quero te falar se existe alguma possibilidade de algum desses jogadores, por exemplo, serem reaproveitados para o confronto contra o São Paulo, já que o Inter tem muitos desfalques para essa partida. Além disso, também quero te trazer os nomes e detalhes de cada atleta para saber se realmente alguém desses jogadores que o técnico Eduardo Cudê chamou da equipe sub-20 e também da equipe sub-17 tem algum jogador que realmente vale ficar de olho. Além disso, também quero te falar aqui sobre uma outra situação que o presidente Alessandro Barcelos resolveu e uma cláusula no contrato do técnico Eduardo Cudê que pode realmente ter algo importante para o Inter na próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, também, obviamente, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. O Inter que treina nessa segunda-feira, 13h30 da tarde. Hoje o treino acontece à tarde no CT Parque Gigante, tá bom? É o penúltimo treino que o técnico Eduardo Cudê vai ter antes do confronto contra o São Paulo. Amanhã, terça-feira, também às 13h30 da tarde, o técnico Eduardo Cudê faz a última atividade também no CT Parque Gigante. A escalação que deverá campo contra o São Paulo nesse momento tem duas dúvidas, que são a do Johnny e também a do meio-campista Maurício. O Maurício, ele tá voltando pro Brasil porque o segundo jogo que ia acontecer lá em Marrocos, da Seleção Olímpica Brasileira, foi cancelado em função do terremoto que tá acontecendo por lá, tá uma situação perigosa, então a CBF resolveu por cancelar a partida, tá bom? Com isso, o Maurício tá chegando, se é que já não chegou quando tá assistindo esse vídeo, entre hoje, que é dia 11 de setembro, e até amanhã, dia 12, existe essa possibilidade de ele chegar a Porto Alegre, tá bom? Mas falando exatamente sobre a escalação, que deve ter o Kehler no gol, na lateral direito Fabrício Bustos, o Gumalo, juntamente com o Gabriel Mercado, na lateral esquerda é o René, o meio de campo com o Gabriel ou o Johnny, vai depender realmente da situação do tornozelo direito do norte-americano, que ainda não treinou no último sábado, quando foi o treino aberto, no domingo a gente não teve informações, e o treino dessa segunda-feira também foi fechado, vai ser fechado no caso. Mais à frente tem o Bruno Henrique, Wanderson, a dúvida se joga Maurício ou Matheus Dias. Na frente, Alan Patrick e Luca. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, tá bom? Uma dúvida também é na questão do Dalbert, tá? Ele tá treinando de maneira normal com os demais jogadores, mas ele ainda não está no BID, boletim informativo diário da CBF, e com isso ele ainda não pode estrear. Ele tem até amanhã, terça-feira, 7 horas da noite, para entrar no BID. Se ele não entrar até amanhã, 7 horas da noite, ele tá fora desse jogo contra o São Paulo. O Inter tá otimista que possa regularizar a situação do atleta em tempo hábil para essa partida dessa próxima quarta-feira. Mas sim, algo um pouco difícil, já que o Inter não conseguiu enviar os documentos no sábado e domingo, já que a CBF não funciona sábado e domingo, e na sexta-feira funcionou somente até 7 horas da tarde, como é de praxe da CBF, tá bom? Passando também para mais informações agora, quero te falar aqui sobre os jogadores que o técnico Eduardo Cudê subiu nos últimos dias. Todo mundo sabe, em função dos jogadores convocados, em função das lesões, o técnico Eduardo Cudê teve que subir alguns jogadores, alguns jovens das categorias de base, para conseguir completar treino, né? E até mesmo para também visualizar alguns jogadores. Qual foram os jogadores ali que ele subiu, tá? Foram 8 jogadores, tá? Entre esses jogadores estava o zagueiro Bastian, por exemplo, que é da categoria sub-20, o Rezende, que é um atacante, que é um ponta, é um jogador de drible, inclusive chegou do próprio Rezende, do Rio de Janeiro, é um jogador de velocidade, de chute, bom atleta, diga-se de passagem, tem 18 anos, gosta desse jogador. Vinícius Souza, jogador de 19 anos, também chegou nessa temporada, foi um dos destaques do Inter na Copa São Paulo Futebol Júnior. Ano passado jogou no Canaã da Bahia, que foi um time que foi sensação da Copinha, chegou até as quartas de finais, e é um centroavante, sim, um centroavante parrudão de pivô, tem uma certa velocidade, e é um jogador também que treinou entre profissionais. O Mateu,
Matteo, para quem não sabe, é nada mais nada menos que o Matteo Amoroso, o filho do Amoroso, jogador com já 20 anos de idade, está no seu último ano de sub-20, também é um jogador que está sendo analisado, porque ano que vem tem que subir aos profissionais ou vai ser liberado, né? Mais destaque para esse jogador por ser o filho do Amoroso. O David também, para quem não sabe, é um jogador que chegou nessa temporada, também chegou, entre aspas, com certo destaque, mas é um meia, ainda está se adaptando ao Internacional. E também, além desses jogadores que eu falei anteriormente, também tiveram o zagueiro Marcelo, tá? Esse zagueiro também chegou recentemente no Internacional, categoria sub-20 também. Então foram alguns dos jogadores, além dos outros que já estavam no profissional, como por exemplo o Lucas Ramos e Estevam, mas esse eu nem cito mais, que são as categorias de base, tá bom? Então esses foram os jogadores que treinaram, por exemplo, nesse último fim de semana. Tiveram outros jogadores também que participaram de outras atividades, por exemplo, o lateral esquerdo Rangel tá sempre participando dos treinos, o lateral direito Lanis também tá sempre participando dos treinos. Eu sei que vocês vão perguntar, tá, e o Enzo, que é o filho do Fernandão, por que não treinou os profissionais? Opção técnica Eduardo Cudê, ou até mesmo pela disposição, porque tanto a equipe sub-20 quanto a equipe sub-17 vem fazendo alguns campeonatos e tem algumas viagens que eles têm que fazer para fora aqui do Rio Grande do Sul, para jogar, por exemplo, em outros lugares do Brasil, e aí, por exemplo, esses jogadores não estão à disposição por treino do Cudê, então normalmente os jogadores que estão à disposição é o que estão, por exemplo, no Cerelo de Ases, lá em Alvorada, e aí eles são chamados para completar treino dentro do Internacional, e esses são os jogadores que estavam à disposição, mas dando um destaque especial para o nome do Matteo Amoroso e também para o atacante Vinícius Souza, que para mim desses todos são os que têm a maior possibilidade de dar certo no profissional, tá bom? Passando para mais informações também, quero te falar exatamente sobre essa cláusula que o presidente Alessandro Barcelos fez, que foi algo um tanto quanto importante que foi feito assim que aconteceu a chegada do técnico Eduardo Cudê. Como todo mundo sabe, já na imprensa argentina começa a circular, começa a fazer campanha, também é algo que tá acontecendo bastante lá na Argentina, para o técnico Eduardo Cudê, que é um ídolo da torcida do River Plate, ser o treinador deles na próxima temporada, no ano de 2024. O Inter tem um contrato com o Cudê que é um pouco complexo. É um contrato que vai até o fim da temporada, ele ganha 700 mil por mês, contando o Cudê e também toda a sua comissão técnica que veio junto com ele, ou seja, os dois preparadores físicos, analista de desempenho, auxiliar técnico, que é o Lúdio Gonçalves, e todo esse combo Eduardo Cudê custa 700 mil ao mês por o Inter, que era o que custava também o antigo treinador do Internacional, tá bom? Mas falando exatamente sobre essa situação no contrato, apesar dele ter contrato até o fim da temporada, ele tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano, caso o presidente Alessandro Barcelos seja reeleito. Caso o presidente Alessandro Barcelos seja reeleito, ele renova o seu contrato e aí vai aumentar a sua multa rescisória para a saída dele. Ou seja, se o River Plate quiser levar ele em 2024, vai ter que pagar. Assim como, por exemplo, o Celta de Vigo, lá em 2020 fez. Lembra que o Celta de Vigo pagou 10 milhões de reais ao Internacional para tirar o técnico Eduardo Cudê do Inter. E algo parecido poderia ser feito nessa próxima temporada, caso realmente o River Plate firmasse interesse na contratação do treinador argentino, tá bom? Então o presidente Alessandro Barcelos já fez essa alavanca de uma renovação de contrato automática, pensando até mesmo no assédio que possa acontecer no futuro, tá bom? É uma situação ainda muito embrionária, lembrando que o Inter segue focado nessa temporada e o Cudê também, obviamente, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, logo mais volto com novas informações, valeu, falou e fui!